Hoje eu separei três tópicos que eles estão interligados, né? Que seria sobre o aperfeiçoamento na dor, a entrega e a suficiência de Deus e o foco no processo individual. Quando a gente está na caminhada, eu vou contar um pouco minha história. Quando eu comecei a buscar Deus, e foi a primeira vez que fui até na Lagoinha, eu não sabia que seguir Cristo era algo tão difícil, né? Eu tinha aquela ideia que muitas vezes acabam até se vendendo, né? Que é só bênçãos e milagres. Então isso me deu um boom quando eu vi que eu tinha que pegar minha cruz e seguir ele. Eu falei, nossa, eu pensei que seria muito mais fácil, né? Porque parece que é mais fácil, tem pessoas que colocam, mas nada a gente faz sem o Espírito Santo. E eu comecei a perceber que uma das coisas que mais eu comecei a sentir é a dor do processo. E a gente, no mundo que nós vivemos, não quer sentir dor, né? Sei lá, você tá com dor de cabeça, vai tomar remédio. Você tá com tudo, a gente não quer sentir dor. Naturalmente, quando você começa a ter a primeira experiência de dor, você já pensa assim, tem alguma coisa de errado comigo. Acho que Deus não tá comigo, não. Porque tá mais difícil do que tava antes, como assim? Então, eu parei e pensei assim, bom, todo processo que a gente passa, vai passar por um processo de dor naturalmente, ou um processo de alguma ruptura. Então, eu quero que vocês imaginem uma largata. Antes dela se tornar uma borboleta, ela não tem nada a ver com aquilo. Se vocês não soubessem, se eu colocasse um aqui do outro, vocês vão falar, é insetos diferentes. Só que, quando vocês sabem que elas viram uma lagarta, passa por um processo, fica no casulo, depois nasce aquela borboleta e acaba voando, vocês entendem que houve-se uma metamorfose ali. Então, basicamente, houve-se o quê? Um processo de que ela era um inseto, né, rastejante, falando com as minhas palavras, e ela entrou no casulo, ficou ali se alimentando, resumindo, criou-se asas e voou. E a gente geralmente não vê esse processo, né, de casulo. A gente nem sabe o que acontece lá dentro, mas há uma transformação. E a mesma coisa é a nossa caminhada com Jesus. Quando nós estamos aqui e começamos a seguir ele, a gente está saindo de um estado totalmente contrário ao que é Cristo, para se transformar à imagem e semelhança dele. E aí tem um processo. E essa é a caminhada cristã que a gente vive, né? É um processo no qual a gente começa a renunciar a coisas da nossa vida, a mudar nossos pensamentos, a se transformar. Isso não é da noite para o dia. Assim como alguém acaba fazendo academia, sabe que se quer ou emagrecer ou ganhar músculo, vai precisar ali se empenhar, sabe que vai vir um processo de dor para ganhar músculo ou para emagrecer. E às vezes, muitas vezes eu deixei de fazer academia por quê? Porque eu queria o resultado, mas eu não queria passar pelo processo. E isso não só na academia, qualquer coisa. Ou seja, o nosso processo biológico, para tudo, Deus desenvolveu assim. Vai haver dor. Só que hoje nós temos uma comunidade, eu falo assim, fora da comunidade cristã, que busca muito o hedonismo. O que é o hedonismo? Resumindo, que é uma vida prazerosa, uma vida sem dor, né? Uma vida de resultado, mas sem sacrifício. Então você vai ver hoje inúmeras formas, até pessoas que querem mudar, sei lá, elas têm dificuldade de comunicação e elas querem aprender uma fórmula que vai mudar a comunicação delas sem ela passar pelo processo de dor, de errar e tudo mais. As pessoas querem falar inglês sem errar, elas querem já fazer um curso de uma semana e sair falando inglês já. Ou seja, nós já estamos com um software muito forte, com pensamento prático. E aí quando nós começamos a seguir Cristo, ou as nossas orações não é atendida no mesmo tempo, o que a gente faz? Deus não deve estar me ouvindo, ou ele me esqueceu, ou tem alguma coisa de errado comigo. Aí pergunto assim, alguém, falem, tá, quem puder, alguém já passou por algum processo assim de dor nessa caminhada cristã e ficou se questionando, será que tem alguma coisa errada? Por que eu tô passando por isso? Quem puder responder e falar um pouco? Camila? Quase um de cada vez, vai, Camila. Gente, eu sou nova convertida, eu me batizei tem 1 ano. Amém. E no primeiro ano eu fiquei lá com o pezinho no mundo, um pezinho na igreja, não sei, né, não sabia nada sobre Bíblia, era uma bebezuca, não vim de família cristã, e o processo é muito doloroso. Muitas vezes eu me questionei, será que eu não estou bitolada? Será que eu não estou extremista? Foi quando eu voltei para o mundo várias vezes, e todas as vezes eu me frustrava ainda mais. Parece que Deus ainda estava me chamando, né? Assim, esse lugar não é para você, não é para você estar aí. Então eu tive que acessar a dor para entender, e acessar diversas vezes para entender que não era ali o meu lugar, né? E aí eu decidi fazer 1 mês, que não dá para encontrar o equilíbrio entre mundo e entre ser uma pessoa cristã, né, criar a imagem e semelhança de... Então, estou muito focada, não estou mais vivendo pelo mundo. Eu acho que meu objetivo aqui é todo dia morrer para o mundo, mas é muito doloroso. Tem vários dias que eu me questiono se eu não tô enlouquecendo. Eu falo assim, acho que eu tô louca, acho que eu tô com, sei lá, mas... E aí esse propósito me ajuda muito, porque todos os dias na palavra, no propósito, nas orações, parece que toda vez que eu falo com Deus, eu tenho a confirmação de que não, esse caminho, ele é doloroso porque eu tô sendo moldada para, de fato, né,
estar conectado e criar intimidade com Cristo. Então, assim, tô aprendendo ainda, tô muito bebezinho. Uhum. É essa minha sensação. Legal. Se alguém quer acrescentar, é sempre importante, pessoal, vocês puderem acrescentar, porque cria mais dinamismo. Às vezes vocês ficam com vergonha aí, mas faz parte da vida, a dor. O Dávila, pode falar, Vitor. Tá me ouvindo aqui? Tô te ouvindo. É uma coisa que eu levo pra mim, tá? Tipo assim, acho que todo mundo leva isso, né, no processo cristão. Uhum. É que nem você falou, que nem uma borboleta, né? A gente passa por uma metamorfose. E uma das coisas mais difíceis, acho que você entrou nesse ponto também semana passada, é a gente negar a si mesmo também, né? Diariamente, a todo momento. E também vem aquilo, né? Vem a pressão social, a perseguição de outras pessoas que não... Como que eu posso dizer? De um público, né? Porque, tipo assim, que nem a Camila falou, ela não é de berço cristão. Creio que pra ela foi mais difícil, entendeu? Porque imagina pros amigos dela ver que ela virou cristã do nada, assim. Do nada, entendeu? Lavagem cerebral. O que pode, entendeu? Então é uma coisa que, tipo assim, vem a zombaria, vem a exclusão. Então, muita gente deixa de chamar você pra alguma coisa por conta que você virou cristão, entendeu? E também a nossa luta, né, contra o pecado diariamente. Eu não digo de pecados, assim, pesados, né, mas, tipo, palavrão, meu, a coisa acho que é mais difícil aqui pra mim também. E olha que eu sou de berço cristão. Mais ou menos uns 6 meses já que eu voltei pra igreja. Meu, diariamente, às vezes, solta um palavrão assim, não tem como negar, entendeu? A gente vai se libertando aos poucos, né? Sim. E que nem você falou de sentir, né? Difícil os processos e tudo mais. Cara, acho que o mais difícil do cristão é a gente crer, né? Tipo assim, ter a fé no meio das dificuldades, entendeu? Sim. E a gente, tipo, primeiramente lembrar que, eu esqueci o versículo, mas que Jesus fala, né? Venha a mim que eu vou suprir a sua fome, a sua sede e tudo mais. Sim. E a gente, tipo assim, isso não se trata só de alimentação, né? Se trata de Não. tudo, vida financeira, tudo, entendeu? Saúde. E, meu, renúncia, cara, renúncia. É uma coisa, meu, é uma coisa muito pesada. Uma coisa muito profunda mesmo. E assim, uma das coisas, meu, que eu acho mais difícil, porque eu falo por mim, que eu acho que muitas pessoas levam, é de servir ao próximo com a mesma força e amor que Jesus teve. Porque, cara, imagina você servir o seu inimigo, entendeu? Sim. Você sabendo que aquilo é preciso. Então, assim, eu acho que a pessoa que fala ser cristão é fácil, cara, acho que Ela tá na igreja errada. tá na igreja errada. E é isso que eu acho, né? Tem muitas coisas pra falar, meu, tem vários pontos, mas é uma das coisas que eu pego pra mim, assim. Sim. Jesus falou várias coisas, né? Ele disse que a porta era estreita, que o caminho era, em outras palavras, o caminho era árduo. Então, assim, o próprio Jesus falou que ele teria aflição, mas lembrar que a gente ter bom ânimo que ele venceu o mundo. Então, assim, ele sabe que não é fácil seguir o caminho dele, mas ele fala que aquele que começou a boa obra há de a terminar. Então, a gente é moldado por fé, né? E não por nossa. Se a gente começar a achar que a gente consegue, não consegue nada. E se alguém quiser acrescentar, pode também me interromper. Mas pegando um pouco o que a Camila falou e o Vitor, eu também já tive, não uma história tão semelhante da Camila, né? Quando eu entrei, né, pra igreja, eu permaneci, mas é super difícil, porque assim, quando você sai do mundo, todo o seu software mental, tudo que você aprendeu é totalmente ao contrário. Para você ser cristão, é só fazer ao contrário do que você fazia, né? Então, se você xingava alguém, você vai começar a amar essa pessoa. Se você fazia tal, agora você vai fazer ao contrário. Resumindo, ao contrário. E aí tem alguns versículos aqui que eu aproveitei quando ela falava, fala mais ou menos assim, né, em Tiago 4,4, adúlteros e adúlteras, não sabe vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer um que quer ser amigo do mundo constitui inimigo de Deus. Então aqui já mostra muito bem claro, né? Por exemplo, a Camila falou, eu ia para o mundo, aí eu me sentia mal, voltava. Porque já assim, resumindo, o local dela já era com Cristo. Mas ela voltava lá porque era onde ela estava apegada, né? Não sei se ela chegou a ler, mas tem a parte ali do êxodo do Egito, que o pessoal estava escravizado em algo muito ruim, só que eles andavam reclamando, lembrando do Egito. Ou seja, o mundo lá fora é uma escravidão, é uma escravidão, né? E só que ainda dá aquela saudade, fala, pô, mas lá, não sei, lá tinha aquilo. E aí você volta para aquilo, aí você fala, pô, mas calma aí, o que eu tô fazendo aqui? Eu saí de um lugar pior para voltar? E aí você volta para isso, e é um processo aí doloroso. Por quê? Porque muitas vezes, no caso como a Camila, ela aconteceu, a gente não tem uma referência, né? A gente não tá sendo discipulado por ninguém. Então, coisas que acontecem, a gente tenta resolver no nosso braço, assim. Só que aí vai muito no processo de dor. Aí você volta, aí você acha que tem alguma coisa estranha, você volta pra igreja, aí você começa a tentar se encontrar, né? Por isso que eu também comecei a fazer esses grupos de estudo, para que as pessoas possam ter mais um alinhamento, né, do que é a caminhada cristã. Pode falar, cá. Não, e você falando isso, engraçado, a gente fez o Curi, né, esse final de semana, e aí você tem uma atividade onde você tem uma folha com uma porrada de pecados, assim, e aí a pessoa que vem do mundo nunca nem imaginou que aquilo era um pecado. Eu virei pra minha mãe e falei, mãe, eu quase gabaritei, eu só não tiquei aqui o assassinato porque eu achei que era too much, assim, porque gabaritando o negócio, parecia uma prova. Eu falei, gente, mas isso é pecado? Eu não sabia. Eu vi lá a loteria, eu falei, gente, jogar Então, aí eu falei, ali a minha conta é grande, hein? E eu tava eu não tinha só Jesus pra ter tirado minha conta, porque eu fui até ticando coisas que eu achava, falei, meu, acho que eu já fiz isso na minha vida, não é possível.
Isso mesmo. Então. Mas realmente aí tem muito pecado, né? Que a gente, naturalmente, quem é do mundo vai achar que pecado é só matar, roubar, só esses assim, né? Mas não, pecado, e para Deus, o peso do pecado é o mesmo. Então, você mentiu, matou alguém, para a justiça de Deus, você está condenado igual, né? Não é diferente da justiça do mundo. Então, voltando lá no processo, o processo da lagarta, assim, e Deus é tão perfeito que ele coloca até na natureza, né, informações do que é a mudança, né? Então, você vê ali que o próprio inseto passa por essa dor, só que nós, seres humanos, a gente quer ser diferente. A gente quer os resultados e não passar pelo processo. E aí eu separei alguns versículos aqui para a gente conversar e poder meditar sobre isso, né? Porque a base cristã é usar a Bíblia como referência, né? Então, eu separei aqui. Depois até mando no grupo para vocês, tá? Os versículos, se vocês quiserem guardar, eu tenho anotado aqui, que eu separei. Diz assim, vai estar em Hebreus, capítulo 2, versículo 10. Porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzido muitos filhos da glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles. A Bíblia, ela, às vezes, é difícil de entender algumas coisas, né? Então, uma das formas que eu aprendi é sempre separar em blocos algumas coisas. Então, aqui está falando, em resumo, dizendo assim, ó, porque convinha que aquele, por cuja causa e por todas as coisas existem, resumindo, em outras palavras, em algum momento perfeito, por conta de Deus, que ele tem tudo e todas as coisas existem por ele, trazendo mais ou menos em outras palavras assim, conduziu muitos filhos à glória. Quem são esses muitos filhos da glória? No caso, nós, que somos seguidores de Cristo. Aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Quem é o autor da nossa salvação é Jesus. Então, o texto aqui ele está dizendo assim que, através do aperfeiçoamento de Jesus, e é bom reforçar que não é o aperfeiçoamento de imperfeito para perfeito. Não, o aperfeiçoamento aqui é o sofrimento da cruz de Jesus. Então, hoje, nós sabemos que Jesus morreu por nós, e o processo de cruz é o que pagou as nossas dívidas. Se ele não tivesse passado por esse processo de sofrimento, ele não teria levado seus filhos à glória. Ou seja, Jesus precisou passar pelo... Jesus precisou passar por um processo extremamente de dor para que algo muito maior acontecesse, que é a salvação de todos nós que aceitamos ele. Então aqui, ele já está deixando muito bem claro que esta dor foi necessária. É como se, de repente, você tem... Por exemplo, a Camila tem uma filha, né? É filha. E aí, vamos lá. Talvez um dia, eu tenho certeza que você levou ela para tomar injeção. E ela deve ter pensado assim, meu, por que minha mãe tá me colocando nessa cadeira aqui, colocando essa agulha aqui? Eu não quero tomar essa injeção. Mas nós que somos, que ela é mãe, ela sabe que aquilo é uma dor temporária para que algo no futuro pior não aconteça. Então, assim, é uma dor que, se a Camila quisesse poupar a filha dela de não sentir, ela poderia poupar. Só que poderia cometer um risco muito maior no futuro da filha dela. Então, ela sacrifica uma dor no filho para que possa ter um benefício futuro. Então, quando você olha para a cruz de Jesus, é este processo que também está dizendo assim, foi necessário passar por um processo de dor para que houvesse um aperfeiçoamento para que nós pudéssemos aí ser salvos. E nossa vida cristã não é diferente também. Então, muitas vezes, vamos lá, vou pegar um exemplo da Camila. A Camila, ela foi e, não sei, de repente ela passou e pensou, meu, será que eu tô ficando muito bitolado, um exemplo? Porque ela começou a se preocupar muito se ela tá conseguindo ou não. E aí ela acabou falando, não, eu devo estar muito bitolado, deixa eu apaziguar a minha mente. Então ela acabou achando que o fato dela se preocupar muito em conseguir seguir Jesus significava que aquilo é algo não positivo, porque também trazia, de repente, para ela um certo sofrimento. Fala assim, nossa, como que é difícil. Mas esse processo foi necessário, e não só com ela. Todo mundo que quando começa, de fato, a querer seguir a cruz de Jesus, vai passar por isso. Quem não passa por isso são pessoas que estão buscando bênção, e não quem abençoa. Então, por exemplo, você vai lá na igreja, você vai ver pessoas que só querem a bênção, só querem que Deus dê as coisas para ela e a pessoa sai. Só que não quer o dono de quem dá a bênção, né? Só que ser um seguidor de Cristo é você literalmente falar assim, eu quero seguir ele, e as demais coisas serão acrescentadas, e talvez ele nem me dá o que ele quer, o que eu quero, mas eu quero ser um seguidor dele. Esse sim é um seguidor de Cristo. Então o cristão, ele começa a ser um cristão quando ele começa a viver com isso. E a dor é uma parte do processo. É uma parte do processo. Se alguém quiser falar aí, tem um negocinho, acho que levanta a mão, aí vocês levantam a mão aí, eu vou parando, tá? E também se estiver confuso, só tô olhando pra cara da Camila, então lá é meu feedback aqui. Vamos lá, dando continuidade. Aí Pedro, capítulo 5, versículo 10, diz assim, ora,
o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de tarde sofrido por um pouco. Ele mesmo vos aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. O que acontece? Essa carta aqui, quem escreveu foi Pedro, que foi um dos apóstolos. Os cristãos naquela época, eu falo assim, a gente tem até sorte de nascer hoje em dia, porque a nossa perseguição é uma perseguição no Instagram, né? Aquela perseguição, assim, ser cancelado é ruim, mas assim, no máximo vai ser cancelado. Naquela época você ia ser morto, literalmente, se apanhar, você ia ser pedrejado, enfim. Então, naquela época, muitos cristãos, eles estavam sofrendo muito perseguição, e Pedro quis dizer, em outras palavras, assim, o Deus de toda graça, ou seja, o Deus poderoso, que em Cristo chamou nós para vivermos sua eterna glória. Então, através de Jesus, Deus chama a gente para viver a eterna glória de Deus. Só que ele está falando, depois de tarde sofrido um pouco, em outras palavras, falando assim, ó, vocês vão para um lugar muito bom, um lugar que vocês nem imaginam quanto é bom. Só que vocês vão sofrer um pouco, vocês vão ser açoitados um pouco. Aí ele fala, só que ele mesmo, ou seja, Jesus, vai o quê? Te aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Então é como se assim, nesse processo de dor, o próprio Jesus, ele vai te ajudar a você conseguir se permanecer forte. É como se ele dissesse, ó, aguenta mais um pouco aí que você vai conseguir, né? Então, nosso processo cristão também é nisso. Hoje, por exemplo, estava passando por algumas angústias, e foi até bom ter feito esse estudo, porque falava muito sobre isso, né? E hoje eu parei para pensar, falei, não, calma aí, estou sendo aperfeiçoado. Só que o meu coração pareceu que estava sendo dilacerado, né? Eu falei, nossa, a vontade de falar que não está sendo nada bom, mas eu vou pensar que é tudo pela honra e glória dele. Estou pensando que daqui a pouco vai acontecer uma coisa muito boa. Só que a Bíblia, de fato, fala que muitas coisas boas acontecem antes de um deserto. Jesus, antes de continuar, seguir com o ministério dele, foi para o deserto e ficou lá 40 dias lá. Então, assim, o processo de aperfeiçoamento vai ter dor. E não tem como seguir um atalho. E isso que é o que as pessoas começam porque não tem dar um jeito. No mundo você consegue dar um jeito, né? Vamos lá, a pessoa quer emagrecer, vai lá comprar aquele 11 Pix lá. Ela dá um jeito. A pessoa quer passar na prova, mas não quer estudar. Sei lá, ela vai lá e paga, dá um jeito. Só que para o mundo, não, para Cristo, a verdade é a vida, você não tem como fazer gambiarra, você não tem como. O preço é justo. Você vai pagar o preço, Jesus pagou o preço e seu amigo vai pagar o preço. Então não tem como. E aí por isso que muita gente desiste. Porque a gente acostuma como o mundo funciona. Ah, não tem como pagar aí para aliviar o preço, não? Só que com Jesus não é assim. Tá? Pode ir falar, Vitor. Você pegou numa parte bem, assim, bem forte, porque a gente vê isso e a gente corre lá pro apóstolo Paulo, quando ele pede, né, em Coríntios, que ele pede para Deus afastar aquele espinho dele, né, para tirar aquele espinho dele. Só que assim, a gente não sabe o que era aquele espinho, não é literalmente um espinho, era alguma dor, podia ser uma dor, uma doença, uma incomodação, uma perseguição forte para ele. E que a gente vê que, tipo assim, como o apóstolo Paulo era muito usado por Deus, né, todas as cartas que ele escreveu, né, que Deus usou seus lábios, e a gente vê que Deus, ele colocou, vamos dizer, essa pedra no caminho de Paulo, para ele não se vangloriar. Né? Porque, olha, estou sendo usado por Deus, eu vou me achar, né, se fosse no mundo de hoje. Deus, naquela época, não permitiu isso. E eu acredito que isso pode acontecer com a gente também. Entendeu? Sim, eu acredito. Porque, não é justo uma pessoa, todos os dias, fazer seu devocional, seus cumprimentos com a igreja, amar o próximo, fazer tudo certinho, e a pessoa falar, mas, isso está acontecendo comigo. Aí você vai lá e apóstolo Paulo, você fala, mas peraí, com ele aconteceu, eu não sou diferente. Entendeu? Então é uma coisa que, tipo assim, é inegável. É boa, você falou uma coisa interessante, assim, nem os escolhidos a dedo de Jesus, né, na verdade eles passaram muito mais difícil, com dificuldade, né, se for ver. Você olha para a história de Paulo, ele fala, nossa, eu tô feliz aqui preso, esse cara naufragou 3 vezes, foi perseguido, foi açoitado, não sei o que, tá dando glória a Deus. Eu falo, às vezes a perseguição a pessoa só olhou feio para mim e falou, nossa, tô sendo perseguido, a igreja toda tá contra mim, Aí se fosse na época de Paulo, ele ia falar, que cristão é esse Nutella aí? Pode falar. Não, é só complementar realmente sobre isso, né, porque quando eu me firmei na igreja, eu vejo muitos cristãos dizendo sobre isso, nossa, eu tô sendo perseguido, ó céus, né, traz uma emoção, você não falou sobre isso, só 13% é espiritual, o restante são as nossas próprias emoções, e aí se a gente for comparar com toda a história que tá na Bíblia, assim, eu falo pra Deus o tempo inteiro, ai Deus, como eu sou mimada, né, por que eu me dou o direito de sofrer por isso, se o seu sofrimento foi na cruz, sendo cravejado, com uma a gente é tão fraco, o meu pensamento, e acho que as pessoas precisam buscar mais, é assim, quebrantar de fato o nosso coração, porque às vezes o que a gente passa, as provações que a gente passa, é o cotidiano, né, é o dia a dia. Quem trabalha no corporativo, por exemplo, sabe muito sobre isso, né, quanta aflição que a gente não passa ali, aí falam sobre a inteligência emocional, nada mais é do que a gente conseguir suportar aquela dor, para que a gente consiga ser
forte, né? E aí, quando tá debaixo de uma palavra, eu falo, aí sim. Eu busquei tanto livro de autoajuda, gente, eu li tanto Augusto Cury, e tá toda a resposta aqui. Eu falo, é muito bom, é muito bom. E pior que eu fui uma pessoa assim também, Camila. Eu tenho tanto livro aqui do Augusto que eu falei, meu Deus do céu. E a Bíblia tava do lado, não precisava nem comprar aqueles livros. Você entendeu? É, E uma coisa que ele falou dos escolhidos, e a gente vê, né, que foram 12 apóstolos, que, meu, 12 não 13, né, porque Judas não contou, né, acabou eliminando. é. Mas apenas um deles não foi martirizado, né, João. João foi o único. E a gente fala, meu Deus, quem é a gente, né? Se um foi escolhido apenas entre os 12 para morrer naturalmente. Entendeu? Sim, exato. É muito interessante mesmo, e quando a gente faz um comparativo com a própria Bíblia, a gente vê o quanto que nossa perseguição não é uma perseguição, né? Mas a gente já acha que é perseguição. A gente fala, meu, hoje tá vivendo um século de pessoas tão dodói, que perseguição é a pessoa falar assim, eu não gosto do seu Deus. A pessoa, nossa, perseguição. Né? Se naquela época, se você se curvasse para outro, se você não se curvasse lá para um Deus X, lá pagão, já era, você ia morrer, como já aconteceu com várias pessoas, né, Daniel e tudo mais. E aí, voltando um pouco, pode falar, cara. Hoje eu conversei com o Fê sobre um ponto, lembrei disso agora. Minha família não é cristã, né? E aí, durante um tempo, eu ficava com raiva disso. Eu falava assim, seria tão mais fácil, ainda mais eu vi a pregação da Letícia lá no Cury, ela vinha com 25 anos, cheia de unção, cheia de sabedoria, estudo bíblico. Eu falo, meu Deus, eu sem nada, que ódio dos meus pais, que não tem. E aí, o Fê trouxe isso, falou assim, nossa, que bom que eles não te proíbem de você também buscar isso, né? A gente vê tantos países que é proibido, de fato, né? Você cultuar Jesus Cristo, e você vê como a gente olha sempre pro lado negativo. Então, vamos olhar pro positivo, que legal, que bom que eles não me proíbem. Eu falo, ainda vai ser um por um. Minha mãe tava comigo lá no Cury. E aí Deus vai quebrantando o coração de todo mundo, né? A Sara não quis falar, mas eu vou ser o intermediador aqui. Ela falou que isso é uma coisa que me incomoda um pouco. Todo mundo acha que está tendo perseguido tipo, amigo, quem somos nós na fila do pão? Assim, eu falo assim, a perseguição do cristão hoje é perseguição do Instagram, né? Eu acho que Jesus deve estar falando, meu, vou ter que voltar, porque esse pessoal tá se doendo até por emoji, sabe? Você colocou um emoji que a pessoa não gostou, nossa. Eu falo assim, meu. Acho que os apóstolos viram para Deus e falaram, Deus, deixa eu descer ali rapidinho, para dar um tapa na cara desse povo. Deixa para mostrar o que realmente é sofrer. Que pelo amor de Deus. Exatamente. E aí você falou uma coisa sobre o espinho, só dando completando, a palavra espinho é interessante, e de fato, eu imagino que não seja o espinho, mas o espinho só entrou depois que o pecado entrou. Eu não vou lembrar exatamente qual parte que é, mas em Gênesis, depois que houve os pecados, os espinhos começaram a nascer. O espinho, a coroa de Jesus era espinho também, né? O espinho, ele tem uma lembrança ele é como se fosse uma espécie de proteção. É assim, ele não chega a te matar, mas ele te incomoda. Então o espinho na carne não chega a ser uma dor insuportável, mas chega a ser uma lembrança. Ou seja, toda vez que você toca no espinho, você lembra ali de tomar cuidado, certo? E quando Jacó vai lutar com um anjo, e falam que era Deus ou um anjo, não sei, depende da versão, ele sai, ele termina a batalha, depois que o anjo aperta parte da perna dele, e ele fica manco, só que aí ele não nega, e ele quer a bênção. Quando a gente olha esse cenário, é um cenário que a gente passa, em outras palavras, Deus vai marcar a gente, para que a gente não se sinta suficiente a ponto de perder a salvação. É como se ele dissesse assim, eu vou deixar você me quebrado, sem uma perna, mas isso vai te proteger de você não fugir. Então Deus, ele cria esses mecanismos, no caso para Paulo foi de um jeito, para Jacó foi para outro, e para nós não será diferente. Então muitas vezes aquilo que você pede para que Deus tire de você, às vezes é aquela coisa que está te protegendo até hoje, né? Um medo, alguma coisa. Então o espinho, ele traz essa lembrança de que Deus está te protegendo com uma coisa que é menos dolorosa do que de repente você se perder. Sim, e também o espinho ele pode ser tratado de você sempre lembrar, vem cá, eu sou o único caminho, meu amigão. Exato. Eu sou a única pessoa que vai fazer você suportar esse processo. Exatamente, isso aí. Dando uma continuidade aqui num próximo versículo, está em Romanos 8,18, que vai dizer assim, porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória que está a nós a ser revelada. Então, Paulo, ele está falando aqui para a carta de Romanos, que ele fala assim, tenho por certo, ou seja, nem era revelação, ele estava deduzindo, mas que o sofrimento que ele passava, comparado com o que vai vir, é insignificante. É mais ou menos, até que eu falei para esse versículo para minha mãe, eu falei, mãe, é como se você, de repente, a pessoa falasse, eu posso te dar um tapa, mas você vai ganhar R$1 milhão. Só que isso é ainda uma conclusão mais simples. Agora imagina, sei lá, a comparação é como se fosse um tapa comparado à coisa mais perfeita que é viver na eternidade e ser herdeiro, né, de tudo. Ou seja, o que é você passar 80, 70, 100 anos da sua vida aí com uma dor comparado à glória eterna que nós vamos viver. E é muito importante que a gente olhe para isso, porque às vezes a gente deixa de olhar o alvo, que é Cristo, para onde ele está nos levando, e a dor parece que é maior.
Vou dar um exemplo. A Camila, eu tenho certeza que quando ela, sei lá, de repente trabalha, tá alguma coisa que tá deixando ela meio tensa, ela lembra da filha dela, isso dá uma certa força, falando, mas calma aí, eu tenho uma pessoa que depende de mim. Então isso dá uma motivação muito maior. Então a mesma coisa nós olhamos para Cristo pensando assim, falando, mas calma aí, eu estou passando por isso, mas qual que é a promessa de Cristo? Que depois eu vou estar com ele. Então esta lembrança vai nos dar força nesses momentos de fraqueza. Em 2 Coríntios 4,17 diz assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Então, em uma outra carta, né, só para colocar aqui, talvez as pessoas não saibam, Paulo ele foi um dos maiores apóstolos ele não foi um apóstolo direto de Jesus, mas ele acabou, ele era um perseguidor dos cristãos, e aí ele tem, de repente, uma visão assim, ele fica cego, e a partir dele ele se torna o quê? Um perseguido por outras pessoas, e ele se torna um dos maiores apóstolos aí que abriu inúmeras igrejas. E muitas cartas dele vai estar na Bíblia, no Novo Testamento, com nomes romanos, que era, não chegava a ser uma igreja local, né, mas era a comunidade de romanos, cristão. Aí você vai ter Coríntios e tudo mais. E cada carta a isso, ele tem um poder teológico muito importante, né? Então hoje muita igreja, ela usa as cartas como base até para se manter a doutrina. Então, muitas cartas vão parecer um pouco repetidas, mas Paulo sempre afirmava a tribulação. Por quê? Porque todas as igrejas sentiam essa tribulação, era uma queixa de todas. Então, resumindo, todo cristão que vai chegar para você vai falar assim, tá difícil, você vai falar, então, você vai repetir a mesma coisa, porque é para todos, não é para, não tem, como você falou, não tem uma pessoa que não vai passar por isso. Os únicos que não vão passar por isso são aqueles que estão buscando a benção, mas assim, a verdade é que Jesus disse que vai ter muitos que falaram que professaram no seu nome, não sei o quê, e Jesus falou, aparta de mim que eu não te conheço. Então assim, você até pode não passar por isso, mas do que adianta? Você não fala no final o que é, o que você está buscando, você não vai conseguir, então você está gastando tempo. É melhor você nem ser um seguidor de Cristo, né? Porque você não está nem fazendo o básico, então você está perdendo tempo, vai viver. Então eu falo assim, se for para ser cristão, vai ter que seguir a cruz, não tem outro caminho. Aí em Tiago 1, 2, 3, vai dizer assim, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. A mesma mensagem, só que aqui eu acho legal, eu gosto bastante de como o Tiago escreve, que é mais fácil de entender. Então ele está dizendo que as nossas provações, elas são motivos por nos alegrar, porque a provação vem antes de algum fruto. Nesse caso, o fruto aqui é da perseverança. Então tem alguns frutos lá, que a Bíblia vai dizer, e esses frutos, eles vêm justamente depois que você passa por um processo de refinamento. A fé, a Bíblia vai dizer que ela é um dom, ou seja, antes eu imaginava que a fé era algo que eu tinha porque eu me esforcei para acreditar. Não, Deus vai te dando, ele vai te dando fé à medida que você vai buscando, ele vai te entregando, isso vai te aumentando a sua capacidade de manter perseverante a fé. Então, nesses momentos de prova, Deus está falando muitas vezes para você assim, ó, aguenta firme, porque isso vai te dar mais fé lá na frente. Aguenta firme. Essa pequena dificuldade hoje vai te levar para uma fé muito maior, uma fé que você de repente, que é algo maior, né? Porque o que agrada a Deus, a Bíblia diz que é a fé. Então, assim, esses momentos de dificuldade é o que vai te trazer fé. E o que nós temos que ter para agradar a Deus? Fé. E o que nós temos que ter para conseguir que Deus entrega mais para nossa fé? Então, percebe? Esta pequena provação vai te trazer muitas outras coisas boas. Aí em Jó 23:10, então para quem não sei se conhece a história de Jó, mas Jó, ele sofreu muito, assim, a história dele é de puro sofrimento. Então tem uma das passagens que Satanás está andando, acho que ao redor da terra, não lembro, e aí Deus, né, no caso ali na situação, né, porque não diz se é Deus Pai, mas acho que ali é, no caso Deus, falando que você está olhando meu servo Jó. E aí, no caso, Satanás acaba falando ali que ele é só o seu servo, porque Deus tinha dado muitas coisas para ele, e aí Deus só permite Satanás tirar quase tudo, não a vida dele, e aí no fim, Jó permanece firme, e Deus entrega muito mais, e provando ali, né, que no caso, Satanás não conhecia o coração de Jó, e Deus conhecia o coração de Jó, por isso que permitiu passar. Então, por exemplo, vou dar um exemplo a Cá. Deus conhece o coração, eu não sei qual é o coração da Cá, mas aí, ele sabendo o coração dela, ele vai deixar ela passar por alguma prova. Pode ser que, de repente, alguém externamente fala, mas que Deus é esse que tá te deixando você sofrer? Né? Igual Satanás acusando. Mas, no fim, Deus tá olhando para o que para ela. Falou, não, eu sei quem é minha serva, eu sei que ela vai aguentar isso por tanto tempo, porque depois algo vai ser acrescentado nela. Então, Deus, ele é um Deus de misericórdia, né? Por isso que ele nos salvou. Mas ele também é um Deus que gosta de que as suas ovelhas, no caso, como vocês querem chamar, busquem e resistem, porque essas realmente que os agrada a Deus, né? Porque a Bíblia vai falar que nós já somos um sacrifício vivo. Então,
a nosso sacrifício por Deus agrada a Deus. E Jó, no caso, ele fala assim, mas ele sabe o caminho por onde ando. Se me puser à prova, sairei como ouro. Em outras palavras, seria como ele dissesse assim, Deus sabe que é meu coração. Se ele colocar minha prova, eu vou sair muito melhor. Né? Isaías 48:10 vai dizer assim, eis que refinei você, mas não como prata, provei você na fornalha da aflição. E aí hoje, eu estava aflito com algumas coisas, aí eu lembrei disso, né? Em resumo, ele está falando, como que Deus refina a gente? Na aflição. Tem um sentimento que parece muita ansiedade. Tem a ansiedade e tem a angústia ou a aflição. A ansiedade, ela não é algo positivo porque ela está ligada ao apego do controle. Mas a aflição ou a angústia, ela tem algo bom. Porque Jesus, ele ficou aflito e se angustiou. Isso fez com que ele orasse mais para o Pai. Então a angústia ou a aflição, se vocês passarem por alguma coisa, muitas vezes é a fornalha de Deus moendo você, literalmente, porque para mim é como se estivesse moendo, porque a aflição é algo muito ruim, te dá uma sensação de que você perdeu o controle, mas a aflição vem justamente porque você está dizendo, em outras palavras, eu não tenho controle, e aí você tem que se render a Deus. Diferente da ansiedade. A ansiedade, você já está buscando querer controlar, né? Então você está ali pensando em mil coisas. A aflição não é, você fala assim, nossa Deus, eu sou impotente, não consigo fazer nada. E ele está falando assim, é isso que eu quero. Eu quero que você resista aí. Né? Então, muitas vezes vocês vão aí passar por aflição, e aí vocês vão ter que dar glória a Deus por estar passando por esses momentos, né? Por isso que é bom ter amigo, né? Pra forçar, falar, não, mas você vai conseguir. E aí em Provérbios 17:3, ele diz uma coisa assim, o crisol prova a prata e o forno, o ouro, mas o Senhor prova os corações. Então a Bíblia diz que não é pra gente guardar o coração, que o coração é enganoso. Então assim, o coração pra Bíblia é a nossa alma, né? Ali onde tá todas as nossas emoções. E quando ele fala o crisol prova a prata, porque quando vocês vão pegar o crisol, vocês já devem ter visto, não sabia o que era, pesquisei, é uma espécie de um ferro que você consegue aquecer em alta temperatura, e aí quando você olha dentro, parece que tem tipo uma lava, né, que o fogo fica tipo meio que parecendo uma gelatina lá, e aí é usado para derreter ouro e tudo mais. E aí ele usa esse mesmo símbolo de algo que aguenta muita temperatura, que Deus prova o nosso coração. Em outras palavras, Deus vai colocar a gente numa fornalha, literalmente ali, para refinar o nosso coração. E aí por isso que eu falo assim, tem gente que não conhece Deus. Por quê? Porque a Bíblia vai falando, né? E essas coisas não é para o nosso mal, essas coisas é para o nosso bem, apesar da gente sofrer. Então essa parte aqui, agora eu quero que vocês comentem, que vocês ouviram, essa parte é o aperfeiçoamento da dor, que eu queria falar para vocês que a gente vai ter essa dor, mas essa dor é aperfeiçoamento. E quando vocês começam a mudar o significado da dor, é mais fácil você passar por ela. Se vocês colocam que o significado da dor é porque Deus te esqueceu, o significado da dor é porque você não é uma boa pessoa, etc., você está colocando um significado ali que vai te deixar muito com mais dificuldade. Mas se você falar assim, não, mas calma aí, o que isso significa? Significa que Deus está operando na minha vida. Melhor eu sentir isso do que não sentir, porque se a Bíblia está dizendo que através dessa dor, coisas boas virão, que essa dor venha. Entende? Vocês podem falar um pouco aí, tá? Até eu passar para o próximo tópico. Acrescentar, Vitor. Tá ouvindo aí? Tô ouvindo. O que a gente vê, né, sobre o processo da dor, né, a gente vê em Jesus, né, Cristo, né, que a morte dele na cruz foi, acho que 3 ou 4 pontos, né, que principal foi para a gente nos livrar da ira de Deus, principalmente, e para a gente ser ligado novamente no céu, né, porque naquela época, poucos eram atendidos por Deus, não era 100%, era dedo, entendeu? Era dedo. Então, assim, se você refletir muito sobre isso, cara, foi algo muito pesado, entendeu? Entregou seu único filho, passou pela dor, com certeza, e tudo pra gente ter o livre acesso, entendeu? Lavou a gente nosso pecado pra gente ter o livre acesso. E a gente vê isso, né? Porque a gente vê como que um pai, um único filho, entregou o seu bem mais precioso pra ter acesso a gente, entendeu? Pra ter contato com todos os filhos dele. Então, assim, o processo ele vem pra todos, né? Tipo, independente de quem seja. Sim. Então a gente tem que ver isso. E o que você falou do nosso coração também, eu peguei aqui em Jeremias, né? Que é Jeremias 17:9. Enganoso é o coração, Sim. mas de que todas as coisas e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Isso a gente vê que nem o nosso coração é confiável. Nem o nosso próprio coração é confiável. A única pessoa que vai poder justificar e nos ensinar a discernir é Deus. Então a gente vê, cara, nem mesmo nós somos confiáveis, pra você ver. Sim. Entendeu? Então você imagina, eu pego isso vendo, cara, imagina uma pessoa que hoje tá no mundo aí perdida,
achando que tá fazendo tudo de certo. A pessoa é uma pessoa filantropa, eu dou cesta básica, a minha empresa faz isso, mas, cara, é só isso mesmo que você acha que Deus quer da sua vida? Que aí Sim. quando a pessoa entra na Bíblia, que a gente não vai mais ser salvo, a gente não é mais salvo pelas obras, né? A gente é salvo apenas pela fé em Cristo. Uhum. Então, meu, cara, é algo muito além, assim. Sim, sim. É interessante, você falou a questão disso, da pessoa só dar a cesta básica, e acho que eu até comentei para a Sara que está aí, mas só vou acrescentar para vocês, porque eu me perguntava, né, porque a Bíblia vai dizer bem ao certo, e hoje eu tenho certeza disso, que somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que é o único que vai levar a Deus, certo? Só que você vai ter outras religiões que vão falar que também leva a Deus. E aí eu pensava assim, tá, mas como que as outras falam que vai levar a Deus e essa está dizendo que é o único caminho? Ou seja, primeiro ponto, ou todas estão mentindo, ou apenas uma tem que ser verdadeira. E a única que fala realmente algo que vale ser verdadeiro é a cristã, porque não existe mais de uma verdade. Se existem duas verdades, elas têm que ser falsas, né? Então, quando você começa a olhar pela lógica, o próprio cristianismo, ele mostra que é o único caminho, só que as pessoas querem que tem outros caminhos, elas querem ter porque elas não querem seguir o caminho da cruz. Por isso que eu falei, o caminho da cruz é difícil, todos têm que passar, se quiserem passar pela cruz, você vai ter outras religiões, mas elas não vão salvar. E eu vou te dar um exemplo por quê. Eu vou dar um exemplo de uma religião aqui, e eu não gosto, por ser cristão mesmo, eu não gosto da intolerância religiosa por outras. Eu sempre vou defender a minha, vou falar os motivos, mas eu vou falar o porquê aquela não vai levar a Deus. Vamos lá. Você vai pegar algumas religiões de matriz africanas, elas fazem ações solidárias, tá? Então você vai ver que elas também entregam cesta básica, você vai ver que ela ajuda o próximo. Aí a pergunta que você faz, poxa, mas não é justo essa pessoa dessa religião não poder ser salva? Pô, ela tá fazendo a mesma coisa que eu, só que ela não tá seguindo a Cristo. Parece que isso faz sentido. E antes eu pensava, pô, mas como assim? Só que quando você vai para essas de matriz africana, eles trabalham de uma forma mais ou menos assim. Digamos que você quer fazer alguma coisa para você prosperar, para você ter uma vida financeira melhor. Você vai lá, você conversa com uma entidade, vai ter lá a oferta que você vai dar, e de acordo com o que eles falam, aquilo vai voltar para sua vida. Então, para quem olha de fora, fala, mas qual que é o problema? A pessoa não roubou, ela não matou ninguém, ela só pediu e tudo certo. Só que eu gosto de falar que é mais ou menos assim. Imagina que hoje você pode pegar R$ 1.000 no banco, e o banco é uma instituição reconhecida, legal. E você pode pegar os R$ 1.000 com a agiota. O dinheiro, ele não significa que ele é ruim ou bom, mas a fonte que está te dando aquilo não é boa. Então, em outras palavras, essas religiões, elas fazem coisas que aparentemente são boas, mas a fonte por trás dela não é boa. Então não tem bondade. Então, mesmo que você ache que você está fazendo bondade, quem por trás te entregou não está na bondade. Até porque a mesma entidade que faz coisas boas, ela vai também fazer coisas más. Porque a mesma pessoa que pode pedir coisas para o bem, ela pode pedir para o mal. Então, a bondade não pode vir de um lugar que não é bom. Percebe a contradição? Só que as pessoas, elas se apegam a isso. Só pegam não, mas eu faço bem ao próximo, não sei o quê. Mas não sabe por trás do que está estabelecido ali. Então, são religiões que enganam. Só que eu falo assim, a Bíblia vai dizer que Satanás, ele cegou os incrédulos para não ver a luz do evangelho. Ou seja, Satanás cegou muita gente de várias formas, inclusive em religiões que não seguem a Cristo. Por quê? Porque tem pessoas que querem ser, porque muita pessoa quer ter um encontro com Deus verdadeiro. Então, qual que é a melhor forma? De você criar uma religião falsa, para que pelo menos essas pessoas busquem um Deus que não existe, que é o deles, e acabam aí se apegando a entidades, porque na verdade só tem um nome, só que por trás da entidade não é. A Bíblia vai deixar bem claro que são entidades malignas aí, que são demônios, mas eles também podem atuar de uma forma legal, entre aspas, no mundo espiritual e fazer coisas para você que você nem sabe. Então, o ponto em questão é somente em Cristo você vai ter a verdade e a vida. E, logicamente, a mensagem de Jesus é a que mais se encaixa com a verdade, então, que é o único caminho. Não tem como existir dois caminhos que levam à verdade. Alguém quer falar alguma coisa antes de seguir? Não? Então, beleza. Até porque, deixa eu só falar um negocinho rapidinho. Ai, eu desligou. Enfim, deixa já. Se fosse de fato uma bondade, as pessoas, claro que também eles têm o trabalho deles, eles têm as coisas, só que, meu, se fosse de fato 100% bondade, igual você, eu acho que você até falou sobre isso comigo, não ia ter tanta coisa, tipo, ai, não sei o que, pacto com não sei o que. É que eu não sei, mas eu sei, tipo, amarração amorosa, de negócio de matar a pessoa, ou de acabar com a vida da pessoa, meu, a pessoa me fez um mal, eu vou, sei lá, amarrar o nome dela no sapo pra ela morrer só porque algo não me convém. Então, tipo, se for de fato uma religião.
Acho que ela ia cair a qualquer hora. Acho que ela tá falando mal da religião e... Bom, se você quiser dar continuidade aí, Sara, não sei. Falar mal do povo. Se você começou a falar mal, aí as Não, entidades mas ficam com raiva de você. a identidade ficou com raiva de meu celular. Não, mas é isso. Tipo, se fosse de fato boa, eles não teriam movimentos ou trabalhos ou sei lá o que fazem mal ao próximo. Porque uma coisa não pode ser boa para você e ser ruim para o próximo. Claro que com Cristo a gente tem as nossas provações e tudo mais, a gente não é só um mar de rosas, mas a gente não, Cristo não vai chegar para a gente e falar, ó, mata aquela pessoa ali porque ela tá merecendo. Não, não existe um negócio desse. Eu também não tenho nada contra nenhuma religião, nem nada. Deus que me livre, tipo, paz e amor com todo mundo. Mas, de fato, é esse pensamento que eu tenho também sobre Umbanda e, enfim, matar animal também. Então, gente, pelo amor de Deus. Pode falar, Dávila, que você levantou a mão. Obrigado por você ter compartilhado. Vou falar um negócio rapidinho de uma coisa que aconteceu comigo. Ano passado, eu não tinha nada contra nenhuma religião, só que... E eu nunca tive curiosidade, eu vim de uma família católica e conheci o evangelho, enfim. Ano passado, eu fui viajar para Pernambuco, né, que eu sou de Pernambuco, e uma amiga minha, ela é de uma religião que chama Jurema, uma religião lá de Pernambuco, se eu não me engano. E aí, invoca os espíritos e tudo mais. Só que, tipo, eu sempre tive medo também. E aí, uma vez, ela falou assim, a moça vai vir aqui em casa, fica aqui e tudo mais, vê o que eles têm pra falar com você. Eu também não tava muito afim, mas por curiosidade, falar assim, nunca vi, né, vamos ver de perto. Eu pedi tanto perdão pra Deus nesse dia, tanto perdão. E aí, a mulher, enfim, falava nada com nada. Ela me deixou mais confusa do que eu já tava. E assim, era o tempo todo fumando pra invocar espírito e beber. E eu falei, gente, como que isso pode ser bom? Se ela tem que fazer uma coisa que tá prejudicando até o próprio corpo dela por dentro, né? E aí o meu filho ficou na sala e a gente ficou no quarto. E depois que acabou tudo, ela foi embora, o meu filho, de madrugada, ele acordou com o olho fechado e ele gritava. Ele gritava muito e ele não conseguia abrir o olho dele. E eu pedi tanto perdão a Deus, eu falei, Senhor, nunca mais eu vou em nenhum lugar desse, porque, tipo assim, não é uma coisa boa. E eu acho que foi passado até mesmo pro meu filho, que eu nunca vi ele desse jeito. Até minha amiga ficou assustada e ela mesma falou que, tipo, não queria mais pra vida dela também. As coisas que tinha, ela tinha uma garrafa de pitô atrás da porta dela, e a mulher falava que ela tinha que ficar com vários caras. E eu ficava, tipo, pra mim foi um absurdo ver aquilo, ouvir aquilo também. E eu falei pra ela, olha, sinceramente, tipo, não é pra mim. Então, como que uma religião te induz a fazer coisas que é mal pra você mesmo? Que preencher um vazio que te deixa mais vazio ainda. Não, é incoerente. Eu falo assim, o engano é tão forte que quando a gente está em Cristo, as coisas ficam mais claras, tá? Então, talvez, se você não tivesse esse discernimento do Espírito, talvez você até ficaria pensando, você não ia conseguir ter tanta clareza, sabe? Você poderia até chegar à conclusão, mas também não ia fazer tanta diferença. Só que quando você está em Cristo, Cristo fala que ele é a verdade e a verdade te libertará, né? Então, tudo que não é verdadeiro, você naturalmente vai perceber que está em contradição. Eu vou dar continuidade aqui, mas nessa parte de aperfeiçoamento de dor, ficou bem claro, né? Tem uma acelerada aqui, que agora que eu vi o horário aqui. Bom, aí o que eu queria dizer assim, eu quero que vocês imaginem que vocês vão subir uma montanha, e aí vocês vão levar algumas coisas para essa trilha, né? Só que de repente vocês, tipo, é uma pessoa que é super preocupada se vai, sei lá, acontecer alguma coisa. Ao invés de você levar materiais básicos, lá, como uma corda, uma faca, aí vocês, sei lá, vocês começam a levar um micro-ondas, uma coleção de livros, um espelho gigante, uma caixa completa de ferramenta que você nem sabe usar, 3 panelas diferentes, uma barraca, corda, enfim, vocês levaram um monte de coisa. E aí, é claro que durante o caminho você começa a não conseguir nem encontrar o que é necessário, você tá cheio de entulho lá, e a sua experiência não é boa porque você levou muito peso que você nem precisava, né? E o que isso tem a ver? Quando a gente está sendo guiado por Deus, Ele sabe o que é necessário para que nós vivamos, tá? Só que nós somos muito preocupados com a vida. Então, você nem sabe se você vai ter uma festa, mas você já compra uma roupa, pensando, vai que eu tenho uma festa. De repente, a Sara, eu sei que ela gosta muito de perfume, então vou dar um exemplo. Então, assim, eu sei que ela deve ter perfume que ou ela usou uma vez ou não usou. Mas ela já se preocupa que mesmo que aquele perfume ela não usa, mas se acabar aquele perfume que não usa.
Então, em outras palavras, nós, quando não estamos vivendo em Cristo, a gente vive muito ansioso, preocupado do que pode acontecer. Um exemplo, digamos que você perdeu o emprego hoje. Você perdeu o emprego hoje na sua cabeça, e eu ficaria preocupado, mas geralmente é o quê? Meu, já era. Vou perder emprego, como que eu vou pagar as contas? Mas crer em Cristo hoje eu perdi, mas eu estou nele. É aguardar que ele vai te prover o restante. Mas a gente muitas vezes confia mais que a gente guarda as coisas do que o que ele for dar. Hoje, por exemplo, minha vida, hoje foi um dia bom, tudo mais, tem que agradecer. Mas não foi nada de mais nem de menos, mas foi o suficiente. Ou seja, se eu olhar para a minha vida hoje, eu falo que Jesus me entregou o que era necessário. A comida foi necessária, o alimento foi necessário. Eu poderia ter, sei lá, um dia num restaurante melhor? Poderia, mas já talvez não seria necessário, se olhando à luz da necessidade. E quando Deus olha para nós, ele olha à luz da sua necessidade. Então ele olha para você e fala assim, meu, você, sei lá, você é uma pessoa, você quer 2 carros para quê? Entendeu? Então, muitas coisas, Deus olha para nós com um olhar assim, o que é necessário e o que não é necessário. Por quê? O que é acúmulo, ele não vai te dar, porque a palavra de acúmulo quer dizer o quê? Desnecessário. A Dávila tá com a mão levantada, você quer falar alguma coisa, Dávila? Acho que é da outra vez. Eu tinha esquecido, desculpa. Deve estar até com a mão cansada aí já. Então, o ponto em questão que eu quero dizer é assim, muitas vezes a gente está fazendo a caminhada, então a gente está sendo como essa pessoa que vai fazer uma trilha, só que está levando durante a caminhada o quê? Medo, preocupação, o que será que as outras pessoas estão pensando, e não sei o quê. Então você cria-se uma história do seu futuro que nem chegou, você nem sabe se é o que Deus quer, mas você já está caminhando com um cheio de tralha. Então você anda pesado. E a Bíblia vai dizer, né, pra gente não se preocupar com algo, porque o próprio mal do dia seguinte vai vir. Ela até fala, o mal do dia seguinte vai vir, mas preocupa com o mal de hoje, porque o de amanhã vai ser o de amanhã. Então é muito importante que nós entendemos que Deus, ele é um Deus de provisão. Mas a provisão não significa um Deus de desperdício. Por exemplo, tem pessoas que são prósperas financeiramente, elas vivem bem, mas elas não têm muitas coisas. Elas não têm, tipo, 10 carros, 15 carros. Por quê? Porque elas percebem que vão ter carros que não vão usar, vai pagar mais, então é um gasto desnecessário. Só que o que supre essa pessoa é a sensação de ter muitas coisas. Porque as pessoas, quando ela acumula mais do que elas têm, elas não estão vivendo por prosperidade, mas sim por escassez, que eu quero dizer. Uma pessoa pode ter muito dinheiro, mas se ela tá o tempo todo comprando coisas, inconsciente ela tá dizendo assim, eu preciso acumular coisas porque vai que acaba. Ou seja, ela tá pensando de forma escassa. Então ela quer garantir tudo, ela quer garantir todos os estoques, porque vai que não tem. Então, a verdadeira prosperidade é você viver leve com o que você tem e saber que se você não tiver aquilo, você vai conseguir de novo. Não é a preocupação. Você quer falar alguma coisa, Sara? Que você deu uma mudança de... Não, eu ia escrever só que essas palavras entrem na minha mente, pelo amor de Deus. Amém. Não, eu sei que você gosta de bastante coisa, né? Mas, dando um exemplo de você às vezes não tem uma sensação que, mesmo que você tenha o suficiente, às vezes ainda te falta algo? Como se, você não garantir essa bolsa aqui. É isso que eu falei pra você esses dias, tipo, eu compro já pensando na próxima coisa que eu preciso comprar. E eu sei, tipo, que isso também é muito falta de muita coisa psicológica mesmo. Não tem. E tem que parar com isso. Só que, tipo, eu meio que dei uma pausa agora, falei, no começo do ano, eu falei, não vou mais comprar nada desnecessário, porque, de fato, olha isso. E nos outros guarda-roupa tem mais, tipo, não tem necessidade. E eu sei disso, eu tenho total noção disso. Só que a gente fica naquela, nossa, mas eu preciso comprar, nossa, mas vai que amanhã eu não tenho mais o dinheiro para comprar essa mesma coisa. Então eu preciso guardar agora. E eu não preciso guardar, porque ninguém precisa dessa quantidade. Uma coisa que eu posso te falar, às vezes tem uma questão que se chama desordem espiritual e isso pode afetar até no acúmulo. Então, se você quer se libertar disso, comece a orar para Deus, para que Ele te capacite para te libertar. Só que eu sei que ao mesmo tempo você não quer pedir isso, porque aí você teria que desapegar. Mas às vezes você vai ter que pedir mesmo não querendo, porque Deus nos ajuda se a gente pede ajuda, né? Mas se você ainda não quer pedir ajuda sobre isso, vai ficar difícil. Mas, só para voltando aqui... Oi? Não, eu só ia falar que eu quero parar de comprar, só que não quero ainda desapegar do que eu já tenho. Nossa. E aí, eu não sei se vocês já chegaram ou leram, mas tem o Maná, né? O Maná, que é o do céu, é muito famoso, assim. É pessoas que como posso te dizer? Que não é do meio do cristão já deve ter ouvido essa história do Maná, mas resumindo. No livro de Êxodo, que é um dos livros da Bíblia, vai mostrar a história do povo que saiu do Egito,
que eles eram escravos lá, eles eram oprimidos para uma terra prometida. Então, Deus tirou eles do deserto lá, através de Moisés, e deram continuidade, né? Só que esse povo, eles reclamavam bastante, bem diferente da gente hoje em dia, né? E aí eles estavam reclamando que lá, eles ficavam lembrando da carne, não sei o quê, ou seja, eles eram escravos, é como uma pessoa no pecado. Ela fica lembrando, não, mas lá no mundo eu tinha isso, ela fica lembrando, só que ela esquece o quanto ela se sentia infeliz, o quanto ela se sentia pequena, né? Mas enfim, aí ficava lembrando. E aí Deus começou a fazer a provisão do maná. E qual que era a regra? Aí eu vou até ler aqui. Em Êxodo 16:4 ele diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu prove se anda na minha lei ou não. Em outras palavras, está dizendo assim, que ia chover esse maná, que era um pão do céu, e a porção que ia cair era aquela diária. É como se fosse, sei lá, uma marmita caindo do céu. Pá! Aí você ia pegar e você fala assim, você já comeu sua marmita, então você não precisa de outra marmita. E aí, beleza. Em Êxodo fala assim, 16, 16, 18. Eis que o Senhor ordenou, colham dele cada um conforme o que pode comer, mediram-no com homer. Homer seria uma medida padrão, tá? Não sobejou o que colherá muito e nem faltou o que colherá pouco. Colhereu cada um tanto quanto pôde comer. Aí depois vai falar em Êxodo 16, 19, 20. Disse-lhe a Moisés, ninguém deixe dele para o amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram o maná para o amanhã seguinte. Porém, deu bichos e cheirava mal, e Moisés se indignou contra eles. Então, a ordem de Deus é que toda vez que caísse o maná, você ia pegar a sua porção, ia se alimentar, e não precisava guardar. Porém, houve pessoas que pensaram o quê? Vai que amanhã não tem. Vai que Deus esqueceu de mim. Então, calma aí, deixa eu pegar o maná, guardar. Só que não adiantava de nada, porque eles iam pegar esse maná para comer e ia estar lá podre. Então, o maná do céu, ele caia pela provisão de Deus. E é o que Deus quer dizer aqui. Seja dependente de Deus. O que é isso? É você entender que Deus vai prover o que é necessário hoje. Quando chegar amanhã, ele vai prover o que é necessário. Por quê? Porque ele está querendo saber se você confia nele. Um exemplo. Digamos que eu falo para Camila, Camila, eu vou te ligar hoje, tal hora. Se ela não confia em mim, pode ser que ela pense, mas será que ele vai ligar? Se passa 1 hora, 2 horas do horário que eu falei, pode ser que fala, nem vai ligar. Mas se ela confia em mim, ela fala, não, mas ele falou que ia ligar. Pode ser que ele não liga no horário que ele falou, mas ele vai retornar, porque ela confia. Então Deus nos chama para essa direção também, sabe? Se Deus falou para você que algo vai acontecer na sua vida, ele quer que você seja assim. Você fala assim, não, mas eu conheço o caráter de Deus. Então se ele diz que algo vai acontecer, algo vai acontecer. Se Deus disse que se eu buscar primeiro o reino do céu, as demais coisas serão acrescentadas, eu acredito que, enquanto eu ficar buscando nele, as outras coisas serão acrescentadas. E a Bíblia fala assim, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, ou seja, é algo tão bom que você nem sabe o que é, mas você tem o quê? Que confiar. Porque se você não confia, é como se ele falasse assim, como você quer ter um relacionamento comigo, de pai e filho, se você não confia? Então, tudo que você me busca é por um interesse, porque se você confiasse, você não se preocuparia em ficar pedindo as coisas, porque eu já dou as coisas para você. Então, a entrega e a suficiência de Deus é justamente isso. É da gente entender que Deus, ele vai entregar o que é necessário todos os dias. E pra gente se sentir mais calmo. Porque durante a caminhada cristã, às vezes a gente tá pensando, mas quais são as promessas que Deus tem pra minha vida? Eu, no começo, porque é comum, né, as pessoas falarem, Deus falou isso pra mim, eu vou falar, Deus não falou nada pra mim. Será que ele não tem nenhuma promessa pra mim? Mas por quê? Porque a gente fica nessa ansiedade. Você vê lá os profetas falando que a vida do fulano A, a vida do fulano B, C, D, F, G, e você fala assim, nossa, mas Deus não revelou nenhuma coisinha pra mim? Será que ele não tem nada? Mas o quê? O tempo certo vai chegar. Mas a gente na ânsia de achar que de repente, Deus me esqueceu porque só tá fazendo as coisas pro meu amigo. Mas a minha pergunta é, quanto que ele já confia em Deus? Você ainda nem tá conseguindo confiar? Como você quer que ele te dê as coisas? Então, a confiança é da provisão. É de você saber que Deus, ele é justo, ele sim, ele alimenta seus filhos, ele entrega, mas assim, é na base da confiança. Enquanto você não confiar que ele vai fazer isso na sua vida, você vai ficar na pindaíba. E é um ponto bom que você pegou agora, Felipe, falando do Egito, né? A gente vê, tem muito do Egito ainda na gente. Porque, sim, que nem você falou da provisão do maná do céu. Alguns ali guardaram, mas amanheceu como é que tava? Tudo estragado, cheio de bicho, né? E a gente vê outro ponto também. Quando eles estavam em frente ao mar ali, achando que Moisés tinha colocado eles em uma enrascada, né? Eles olharam para trás, veio o exército de faraó, pronto, estamos ferrados. Aí Moisés olha para trás, só pensa assim, calma, meus filhos, né? Vou abrir o mar aqui para vocês passar, beleza. Aí outra coisa, quando Moisés sobe lá no monte para falar com Deus, demora para voltar, o que eles fazem? A gente tá sem Deus, acabou, não tem mais nada. Vai lá, Arão, faz uma coisa para nós acreditar. Perderam a fé deles. Resumo da história. Foram desobedientes, foram ansiosos, perderam a fé deles, e quem entrou na Terra Prometida? Apenas 2 pessoas, Josué e Caleb. Então a gente vê, cara, a nossa falta de fé e um pouco da nossa que a gente tem do Egito atrasa muito a nossa promessa, entendeu? O que Deus tem para derramar na nossa vida.
Sim. A própria Bíblia fala, né, que durou 40 anos é para durar 40 dias. Então, Exato, acho que era só eles virar a esquina ali, e acabou e ele tava lá. Mas não, Deus falou, esses desobedientes vai ficar 40 anos lá de propósito. Então, às vezes a gente tá atrasando também o melhor de Deus. Ele tá falando assim, ó, essa daqui, ó, não, isso daqui é para ganhar ontem, mas a polícia vai ficar esperando mais 50 anos. A gente fala o jeitinho brasileiro, mas tudo a gente quer colocar o nosso dedo, cara. Tudo a gente quer colocar o nosso dedo, não adianta. Isso é inegável. A pessoa que acorda de manhã, se olha no espelho e falar que nunca fez isso, já pecou, mal acordou e já pecou. Entendeu? Já acorda pecando. Tem até a Bíblia fala, aquela que fala que não tem pecado já pecou. Então, assim, é da nossa parte. Por isso que é o quebrantamento que tanto fala, né? Se quebra, porque quanto mais você se quebra, mais Deus vai forjando, e esse mais você consegue ser moldado, né? Mas isso é um processo, assim, diário. E finalizando aqui, como eu falei, a gente às vezes olha pro irmão ao lado e ele fala, Deus me revelou, por exemplo, a pessoa é solteira. Aí fala assim, Deus me revelou já meu marido. Aí você fala, será que Deus não tem ninguém para mim? Porque ele nunca revelou nada. Então, muitas vezes a gente olha o destino do outro, pensando, mas será que Deus esqueceu de mim? Né? Então, a gente tem uma tendência muito grande de ficar se avaliando perante aos outros, tanto no mundo, né? Sei lá, você tem 20 anos, aí a pessoa do seu lado tem um apartamento. Você fala assim, nossa, será que eu tô atrasado? Aí, sei lá, você tem 30 anos, aí de repente você é mãe, não sei o que e tal, de repente, aí você fala assim, será que eu tô muito adiantada? Então a gente sempre tá se comparando. Por quê? É como se na nossa vida, na nossa cabeça, as coisas tivessem um parâmetro perfeito que a gente tem que se comparar para saber se a gente tá no momento adequado ou não, né? O mundo secular é assim. Só que a gente vai para o mundo também cristão, evangélico, a mesma coisa. Você olha para a pessoa do lado, aí você fala assim, nossa, mas Deus revelou algo para ela, será que Deus não tem nada para me revelar para mim? No começo, quando eu ia pra Lagoinha, fulano falava assim, nossa, fulano me soltou uma palavra, eu ficava pensando, Deus, será que você não vai soltar nenhuma palavra, não? Aí eu ficava com medo, de repente ele solta uma palavra e aí é uma palavra ruim. Você pensa assim, meu, tomara que você me manda uma palavra boa, que aí vai falar assim, vai ser igual antigamente lá, né, que Deus, que os profetas só falavam coisa que os caras pecavam lá, né? Porque hoje em dia os profetas... Às vezes, quando a gente vai pra igreja, né, aí ouve aquela palavra que edifica a gente, nossa, dá uma mansidão no coração. Mas engraçado que quando é aquelas madeiradas, tapa na cara, ninguém posta, né? Aí você fala, tá bom, né? Feliz. Nossa, assim que eu comecei a ir pra Lagoinha, vieram umas pessoas que nem me conheciam, inclusive no Aviva, a Isadora falou, aparece esse tanto de gente pra falar com você, pra palavra e tudo mais, e comigo nunca acontece, só que também todas as coisas que o povo falou pra eu não gostei de nenhuma. Eu falei, gente, eu não quero mais saber, sério, muito obrigada, até logo, tchau, tchau. Brincadeira, mas, nossa, Deus falou bastante comigo, só que como eu sou teimosa, brincadeira, mas é verdade. Tipo, nossa, eu não tenho muito que melhorar, sério. Enquanto eu não melhorar as coisas que eu sei que eu tenho que melhorar, o resto nunca vai prosperar. E é isso, tipo, só que tá no processo, né, fazer o quê? Isso daí, Sara, eu até diria, começa a orar para que Deus te capacite para se melhorar, porque a Bíblia diz que é tudo pela misericórdia dele. Às vezes a gente acha que a gente tem que melhorar, mas na verdade, eu vou te falar uma coisa. Deus sabe que você tem que melhorar. Antigamente, eu pensava que eu precisava melhorar várias coisas. Aí ele começou a falar que eu precisava melhorar coisas que eu nem achava que eu precisava melhorar. Ou seja, nem a gente conhece a gente mesmo. Então, às vezes, pode ser que a prioridade dele nem é essa prioridade que você está pensando. Às vezes, a prioridade dele é uma outra que você nem sabe. Então, assim, é só na busca de Deus que ele vai te trazendo aí clareza do que você vai melhorar. E aí, onde eu quero falar, né? Em Eclesiastes, em 3:1, é muito famoso essa passagem, mas diz assim, tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E aí, o que acontece? Tem 3 versículos que eles são muito fortes para falar que Deus, desde do nosso início, da nossa gestação, ele já tem um propósito para cada pessoa. Então, Jeremias, no caso, ele está dizendo para Jeremias aqui, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei as nações e dei por profeta. Então, Deus falando aqui para Jeremias que antes de Jeremias nascer, Deus já tinha estabelecido o que ele ia fazer aqui na terra. Em Salmo 139:16 diz assim, os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Em Efésios 2:10 diz, porque fomos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, das quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então esses 3 versículos deixam bem claro que todos, se acreditando ou não, Deus já estabeleceu um propósito para cada pessoa na Terra. Como se ele fala assim, eu já defini seu trabalho, já defini seu marido, já defini tudo. Aí você fala, mas o meu livre-arbítrio? Como que fica? Ele conhece todas as probabilidades, tudo. Mas o que Deus tem de propósito para nós, a gente também pode rejeitar. Só que quando a gente rejeita qualquer propósito de Deus, é como se você estivesse vivendo uma vida que você não foi feito. Então, digamos que você foi feito, sei lá, para
para dar aula e Deus te deu esses dons, aí você vai lá e usa para dançar. Você nunca vai prosperar na dança, porque você não foi feito, Deus não te deu esse propósito, ele não te abençoou para aquilo. Então, só que como a gente consegue conhecer o nosso propósito? Na busca de Deus. E aí ele vai te revelando no relacionamento. É como se fosse diariamente, ali buscando Deus, ele vai te dando clareza do que ele preparou para você na sua vida, e você vai começar a viver de uma forma debaixo da bênção dele, e aí você vai viver de uma forma boa e plena, né? Que o propósito de Deus, a Bíblia fala que ele é bom, perfeito, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E aí uma outra coisa também, quem nunca, às vezes Deus tá me guiando, aí eu já tô pensando assim, mas Deus, você tá me levando para onde? Né? Porque às vezes a gente começa a ver uma coisa assim, não, mas parece que Deus tá me levando pro caminho aqui, aí eu começo a virar meio Sherlock Holmes, eu começo a tentar decifrar as coisas e falo, eu sei onde eu vou dar, e no fim, nunca descubro, né, porque ele me deixa todo confuso. Mas, em Deuteronômio 29, vai dizer assim, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós, nossos filhos, para sempre, ou seja, existem coisas que Deus não vai te revelar, mas existem coisas que Deus vai revelar. E eu vou dar um exemplo. Eu sei que como é mãe, acho que é mais fácil, né? A Camila, a Dávila também é mãe, né? Mas vocês que são mãe, devem saber assim, a Polly também. Mas se vocês que são mãe, sabe que vocês vão fazer uma viagem, sei lá, pra Disney, alguma coisa. Tem coisa que você não vai falar pra sua filha que você vai fazer essa viagem. Por quê? Porque aquilo não vai dar muito certo. Então, às vezes, você vai falar assim alguma coisa, vamos comprar roupa. A mesma coisa Deus. Se Deus falar o que vai te liberar no seu futuro, pode ser que aí você pare e fale assim, não, eu só quero me mover quando chegar o dia do... Entendeu? Então, existem coisas que Deus vai revelar no tempo certo. E nós temos que andar nesse tempo dele. Porque senão a gente sempre vai ficar preocupado. Mas para onde você está me levando? E outra, quando você começa a se preocupar muito para onde você está me levando, é porque você não confia em Deus. Vou dar um exemplo. Você entrou no Uber. Aí o Uber começa a fazer uns caminhos diferentes. E você já começa a entrar em pânico. Você fala assim, pronto, tô sendo raptado aqui. Porque você não confia no Uber. Então, qualquer caminho que ele faz é estranho. Mas se você tiver com algum conhecido, seu pai, sua mãe, acho que é todo, não, só a Polly é casada. Mas se você tiver com alguém, essa pessoa vai te levando e talvez você já nem se preocupe se a pessoa tá mudando o caminho. Porém, existem casais que a mulher é tão desconfiada que se o marido troca de rota, ela já tá perguntando, por que você mudou de rota? Mas Deus quer que a gente ande com ele no banco do passageiro e nem pergunte. Só falar, Deus, me leva, você que sabe o que é melhor para mim. Então, eu separei outros versículos aqui, mas eu vou passar lá no grupo depois, se quiserem dar uma meditada em cada versículo, mas já era para ter acabado. Mas o que eu queria hoje falar era exatamente isso, né? Que a dor da nossa caminhada é um aperfeiçoamento para nossa vida. E dores não são coisas ruins. Muitas vezes, antes de algo bom acontecer, a dor vai acontecer. Então, a dor ela pode ser um indicador que Deus aí está te levando para coisas melhores. A entrega suficiente de Deus, para vocês lembrar lá como maná. Então, assim, Deus tá te entregando o que é necessário. Começa a confiar nele. Por quê? E o que eu quero dizer também necessário? Porque às vezes ele tá te dando necessário, só que você tá gastando necessário, né? Digamos que ele tá te dando R$100, aí você vai lá gastar R$150. Então é como se ele falasse, eu te dei o necessário, você gastou mais do que eu tô te dando. Então, assim, Deus provê, sim, ele sabe o que a gente precisa, mas a gente tem que cooperar com ele, porque senão é como se você tivesse atrapalhando os próprios propósitos dele, né? Ele tá te ajudando, mas ele tá atrapalhando a ajuda dele. Chega uma hora que ele fala, vou deixar de te dar as coisas, porque no fim você tá mais me atrapalhando do que ajudando. E por último, no foco do processo individual aí, para que a gente entenda que nosso destino é único, que Deus já estabeleceu, para que você não fique olhando pro irmão ao lado pensando assim, mas será que Deus não tem nenhuma bencinhazinha para mim? Não, ele tem, com certeza. Só que a gente tem que confiar que ele vai revelar no tempo certo, no momento dele, na sua maturidade, uma maturidade de uma pessoa. Aí eu falo assim, não é tempo de caminhada com Deus, é tempo de entrega. Uma pessoa que se entrega muito para Deus, ela vai ter o seu tempo diferente do seu, que de repente você só se entrega quando, sei lá, quebra sua unha, você vai correr atrás de Deus. Não, você quebrou. Vai ser tempo diferente. Então, quanto mais você começar a se entregar para Deus, mais você vai ver o melhor dele, mais ele vai te entregar coisas, mais ele vai te conceder coisas. Por quê? Porque ele começa a te confiar. Então, para Deus, como ele foi ungir lá Davi, ele olha o coração, né? Então, para Deus, coração é o princípio de tudo, porque se for um coração quebrado, um coração humilde, ele sabe que ele se entrega coisas para você, você não vai se perder. Mas se você, de repente, não tiver com um coração apropriado para isso, é como se ele dissesse assim, eu vou pegar, vou dar uma coisa para ele vai atrapalhar. Então, para salvar, eu não dou nada. Eu gosto de falar que é como uma criança. Uma criança pode chegar para uma mãe e falar assim, um pai fala, me dá uma espada. Por quê? Porque viu a espada, bonito, corta, e realmente parece interessante. Só que o pai não vai dar nenhuma espada para a criança porque sabe que no fim vai cortar o dedo dele, vai dar um problema. Por quê? Porque não tem a responsabilidade. A mesma coisa, Deus não vai conceder coisas para vocês se você ainda não está com o coração correto, né? Então você pode aí, de repente, demorar 40 anos, coisa que é 40 dias. Estamos, quiserem terminar aí, já terminei aqui de falar dos 3 pontos. Ninguém? Nem as pessoas que sempre falam? Minhas palavras acho que foram todas hoje.
Não, brincadeira. O que eu tenho pra falar aqui pra encerrar? É que a gente também pode, né, o Felipe, a gente lembrar, né? Não botar uma esperança no coração de todo mundo. Às vezes a gente pode fazer tudo certo na nossa vida e Deus não entregar aquilo que a gente quer, que nem Moisés viveu, né? Deus só falou, vem aqui, tá vendo ali, ó? A terra prometida. Você não vai, amigão, vem comigo. Entendeu? Eu só te prometi. Prometi não pra você. Foi pros dois lá. Os únicos dois lá que teve fé em mim e acabou, entendeu? Então eu acredito muito nisso, entendeu? Mas a fé é isso, né? É a gente acreditar mesmo não esperando nada em troca, entendeu? Sim. A gente confiar nele, né? Porque assim, quando a gente começa a esperar algo em troca, é complicado, né? Imagina que a pessoa começa a andar com você, tá esperando algo em troca. Você começa a ficar meio, não, você tá andando comigo. Aí você descobre só porque a pessoa quer alguma coisa sua, mas você fala, essa pessoa não quer a minha companhia, ela quer, Exato. né? Então, se coloca no lugar de Deus, você vai ver que muitas vezes a gente tá sendo esse amigo interesseiro, né? A gente tá ali enchendo o saco, só que a diferença é que Deus não é bobo, né? Quem é bobo é a gente, que acha que ele não sabe. Mas acho que depois que a gente tem essa consciência, né, de tantas coisas que a gente precisa melhorar pra gente, o que tem me ajudado muito nesse processo é essa evolução na criação de uma intimidade com Deus, assim, de ir lá com o coração machucado, ir lá e falar do sentimento que é ruim, falar, Senhor, eu tô sentindo algo tão ruim, eu tô com raiva do colega, eu tô com, assim, Senhor, quebrando o meu coração. Eu acho que essa ainda tem a palavra que para mim é extremamente importante, mas o agir do Espírito Santo é quem tem quebrantado mesmo esse dia a dia. Então, assim, ninguém é perfeito, né? Somos muito longe disso, mas trazer a consciência daquilo que a gente precisa melhorar e se prostrar diante de Deus. Eu falo muito isso para Deus, Senhor, eu não consigo sozinha, não sei fazer isso sozinha, mas o Senhor começou uma boa obra na minha vida e só o Senhor é capaz de cumprir. Então, me coloca perto de pessoas que têm mais fé do que eu, me coloca perto de pessoas que conhecem mais a palavra do que eu, e é dessa forma que a gente acaba se blindando, né? Então, eu concordo com tudo isso que você trouxe hoje, e o processo de, talvez, de cura, né, desse caminhar, que ele é árduo, mas ele também, ele é extraordinário. Viver com Jesus é extraordinário. A sensação que eu tenho é que nada mais me preenche, a não ser Cristo, a não ser Espírito Santo. Então, se eu tô no mundo, já não me preenche mais. Se eu tô numa roda de amigos do mundo, já não me preenche mais. Eu quero cada vez mais caminhar com Cristo, e Deus tem quebrantado meu coração. Acho que é um pouco disso, assim. Vai lá e fala, vai lá e conta, vai lá e conversa com Jesus, que ele vai mudando o nosso coração, né? Top, top. Por isso você tá vivendo o novo, né? Essa piada eu ouço desde quando eu nasci. Eu não ia falar nada, mas o Felipe já falou. Não, É que eu desde quando você nunca vai envelhecer, porque seu sobrenome é novo. Agora, na Lagoinha é o novo, né? Você virou novo Mas novo é o sobrenome novo? Meu sobrenome, ele é português. Portugal. Novo. Mas novo lá, novo em Portugal, em português de Portugal é novo? É novo. 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 Minha família inteira é novo. É diferente mesmo. Todo mundo acha que é meu telefone. Eu pensei que era telefone novo. Por que o sobrenome? É sobrenome, é português de Portugal. Meu avô morava em Porto. Não, mas tem algum significado? Não que eu saiba, acho que eu nunca fui super a fundo. Deve ter alguma novidade aí por trás. Vou pesquisar aqui no Anjo GPT. O Anjo GPT, ele tem trabalhado até meus devocionais. Eu falo, Senhor, agora eu quero me libertar disso. Me dá um estudo bíblico de 20 dias. Aí tá lá o Anjo GPT. Falou, glória, Deus é bom demais. Ele tá como que fala? Tá te discipulando. Com certeza. É muito bom. É isso aí, pessoal. Eu agradeço. Eu vou tirar uma foto para colocar lá no grupo. Então, quem quiser fazer uma pose. Eu ia ligar a câmera, mas você acredita que a minha deu pau no notebook essa semana, literalmente. É sempre da próxima eu vou entrar no celular no finalzinho só pra tirar a foto. Desculpinha. O pior que é verdade mesmo. Deus tá vendo. Então, vou tirar aqui rapidinho, ó. Só. Meu Deus, dessas horas. Peraí. Tem que fazer sua cara sorrindo? Ou tem que fingir que a gente tá aqui conectado na palavra? É melhor conectar. Eu vou tirar com o celular porque tava tirando um print, aí depois eu não vejo nem a cara de ninguém. Peraí. Faz cara de choro pra todo mundo abrir interesse pra entrar. Falar, nossa, todo mundo quebrantado. Quis, né? Fazer assim. Ele vai fazer uma selfie. Na verdade, vocês nem vão ver seu rosto, mas beleza. Claro que não, né? Isso que é engraçado. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês precisarem, depois podem... Vocês vão fazer depois da oração, que a Luana tinha falado? A Luana nem entrou, né? Não sei se vai fazer. Mas eu termino sempre com uma oração aí. Acho que não vai fazer, não, pessoal. Mas então, pessoal, vou finalizar com uma oração. Se puder fechar os olhos, se concentrar nesse momento. Então, Pai, eu agradeço pelo hoje, pela palavra que você nos trouxe, por cada pessoa que entrou aqui. Então, peço que o Senhor também os abençoe, que
que o Senhor santifique eles, traga conhecimento, e que eles possam trazer mais insight depois de hoje, conseguirem ter mais sua percepção sobre sua palavra e crescimento aí no processo. Amém. Amém. Então, tchau, pessoal.